passar hoje aqui pode rever a partir de amanhã já no site da Microempa. Ou enfim, se alguém não conseguir assistir também, a gente vai enviar para os nossos empresários. Essa é mais uma capacitação coletiva do OPEX, né? A gente todo mês tem uma capacitação coletiva de um tema diferente. Então, fiquem à vontade para também sugerir temas, que a gente tem alguns meses que ainda não tem temas fechados. Então, caso fique dúvidas também com relação à parte financeira, à parte cambial, a gente conta muito com o apoio do Sicredi, que é nosso parceiro aí da Microempa e do Comitê Consultivo do PEX também, né? Então, depois a gente também deixa nossos contatos aqui no chat, e aí qualquer coisa vocês podem depois nos contatar. Gustavo. Bom, pessoal, boa noite a todos. Essa é a nossa terceira capacitação coletiva desse ano, né, de 2023. Nós, que nem a Josi comentou, nós temos todos os meses, fazemos uma capacitação para complementar os conhecimentos passados pelo pessoal, pelos nossos técnicos do PIEX. O PIEX, só lembrando, então, está sendo implementado em Caxias do Sul através de uma parceria entre a Microempa, que é a Associação das Empresas de Pequeno Porte do Nordeste do Rio Grande do Sul, e a Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Nós temos aí a previsão de capacitar, então, 155 empresas durante o nosso convênio, e hoje a gente já tem aí em torno de 77% das vagas tomadas já pelas empresas. Nós estamos com 120 empresas já participando do programa. Estamos com 79 empresas, se não me engano, que já terminaram, já passaram pela capacitação. E ontem, só para lembrar, ontem nós recebemos um relatório do pessoal de Brasília, indicando que as empresas que participaram do PayEx em 2022, de janeiro a dezembro, 25% dessas empresas já estão atuando com exportação. Essas empresas que nós conseguimos mensurar ou identificar os processos, elas estão atuando de forma direta. Então, exportação do CNPJ que participou do PayEx. Nós temos algumas outras empresas que exportam, que são empresas de serviços, que daí não registram no Siscomex, e algumas outras empresas que estão atuando também de forma indireta, né, como a Trading Company. Então, essas também a gente não consegue identificar a exportação, porque a exportação saiu com o CNPJ da Trading Company. Mas é um número bastante representativo, né, para a gente. 25% de todas as empresas que passaram já estão exportando, já estão colocando seus produtos aí mundo afora. Eu gostaria de agradecer a todos, né, que fazem parte do PayEx, que estão colaborando, em especial aí os nossos técnicos, nossos palestrantes, o Carlos, que já é figurinha carimbada aqui no nosso álbum, né, Carlos? Ano passado teve aí, agora está de novo e vamos contar com ele sempre aí, né, Carlos, dando apoio para a gente. Então, muito obrigado aos nossos técnicos, ao pessoal as empresas que estão participando, aos nossos palestrantes. E gostaria de convidar vocês, então, para a nossa capacitação coletiva do mês que vem, que vai ser no dia 27 de abril, às 19 horas, e vamos falar aí da exportação de alimentos e bebidas, como aproveitar um mercado de 7 bilhões de consumidores diários. Então, para essa capacitação do mês que vem, a gente vai divulgar, né, oportunamente, e depois, enfim, podem entrar em contato aí com a gente, eu vou botar os nossos dados de contato aqui no chat. E então, vamos iniciar, né, a nossa capacitação de hoje, fazendo uma breve apresentaçãozinha aí do nosso palestrante, o senhor Carlos Bruno da Silva, é especialista em investimentos e desenvolvimento de negócios internacionais na Sicredi Pioneira, tem certificação ABT2 da Abracan, Associação Brasileira de Câmbio, tem certificação de especialista de investimentos CIA da Ambima, um MBA executivo com ênfase em gestão financeira da FGV e é especialista em câmbio e trade finance. E hoje vai falar com a gente, então, sobre a nova regulamentação cambial, né, que traz mudanças importantes para quem precisa realizar operações de câmbio, né, no Brasil. Tem por objetivo, no nosso entendimento, né, Carlos, a simplificação das regras e redução da burocracia e complexidade dos procedimentos de câmbio. Até porque a nossa legislação, como a gente tinha comentado na tua outra palestra, existiam normas lá de 1920, né, com mais de 100 anos aí para o mercado cambial. Esperamos que essa nova regulamentação aí traga benefícios e redução da burocracia envolvida nos processos de fechamento de câmbio.
A ideia também, né, Gustavo? Obrigado pela apresentação, né, pelo espaço. Aqui hoje, Gustavo, eu represento a Sicredi Pioneira como membro do comitê consultivo e eu gostaria de agradecer esse espaço também em nome da cooperativa. A gente tem participando aqui também o Alex, que trabalha no Banco Sicredi, e para nós faz muito sentido, porque um dos valores do cooperativismo é o investimento em educação. Então, para nós faz muito sentido. A gente acredita muito no desenvolvimento econômico e social e o quanto a exportação pode contribuir com isso. Então, estou muito feliz em estar representando a cooperativa aqui e obrigado pela tua apresentação, né? Geralmente isso pode aumentar a expectativa do pessoal. Já de cara peço desculpas porque sou só eu que vou falar aqui, né, Gustavo? Gustavo trata a gente tão bem que parece que vai vir um super palestrante. Na verdade, eu tinha feito uma pequena tela de apresentação que o Gustavo já fez. E a minha ideia é estar trocando uma ideia com vocês com um pensamento bem próximo e um entendimento assim. Eu gostaria de abrir espaço para o Gustavo para entender também, Gustavo, qual que é a ideia de tempo que geralmente nós temos, o quanto tempo que vocês fazem essas apresentações para até regular o conteúdo, a profundidade que a gente dá para cada tema, até para a gente conseguir organizar para abrir para perguntas, né? E ver como que a gente pode colaborar dessa forma. Geralmente, quanto tempo que são as capacitações? Fica em torno de 1 hora, né? Varia muito do assunto também, do material do palestrante, mas tu que manda aqui, a gente tá à tua disposição. Tu é o dono da Maravilha. sala. Pessoal, eu trouxe uma organização até de temas para a gente trabalhar hoje, que é a minha apresentação que o Gustavo já fez, né? O que é o processo de câmbio, a nova lei cambial e o que muda, como o Gustavo adiantou, sobre a exportação, quais são as soluções financeiras que nós temos, né? Que o mercado oferta para as empresas, os requisitos para operar com câmbio e uma projeção de cenário econômico. Eu estou organizado para fazer isso em 1 hora, tá? Conforme a profundidade que a gente for dando aos temas, Gustavo, até a gente pode acelerar, avançar. A organização para perguntas, a gente pode seguir o chat tópico por tópico, caso vocês achem conveniente também organizar no final como vocês acharem melhor, tá? Mas dando sequência e velocidade ao nosso momento para respeitar o tempo de todos, eu gostaria de estar parabenizando vocês pela presença aqui. A gente sabe que geralmente tem muitas pessoas que acordaram muito cedo, né? Estão depois de um horário de expediente que muitas vezes cumpriram jornadas, estão buscando conhecimento, buscando informação para se profissionalizar, para aumentar a capacidade da sua empresa, para expandir as fronteiras dos seus negócios. Então, parabéns a todos que estão aqui presentes. O Brasil é feito de fé e coragem dos empresários e quem está tocando os negócios. Então, o meu parabéns aí para vocês, tá? E dando sequência à a nosso dia, o que que é câmbio? Tem uma pauta que eu acho muito interessante, Gustavo, para entender, porque muitas vezes a gente escuta coisas, tá? E escuta sempre, escuta todos os dias e tem uma familiaridade com o termo, mas não sabe explicar o que que é. Tu entende? Palavras, termos, expressões, são expressões do nosso dia a dia, mas a gente não sabe dar real significado daquilo que está escutando. Então, eu trouxe para um entendimento, né, e para uma popularização desse termo a uma linguagem mais simples. Uma coisa que eu gosto de dizer é que, independente da tua operação, seja uma exportação ou uma importação, mas com foco na exportação aqui, ela pode acontecer de diversas formas. Ela pode acontecer, como o Gustavo falou, através de uma expo, de um serviço, ou até mesmo direta, indireta, com uma empresa de trade. Existem várias modalidades de exportação, mas para se caracterizar uma exportação tem que ter um fechamento de câmbio. Então, de qualquer forma, é algo que está sempre presente nessa relação de negócios internacionais. É ou não é, Gustavo? Indiferente do que for feito, tem câmbio. E geralmente o que que eu sinto, pessoal, e dividindo com vocês, hoje o Sicredi, ele faz parte, eu faço parte como membro do comitê consultivo da parceria com o PX implementada pela Microempa e também no núcleo de Porto Alegre. E foi feita uma pesquisa em Porto Alegre, Gustavo, que eu acho muito relevante e gostaria de estar compartilhando com vocês, que a maior apontamento de dúvidas que as empresas têm no término do PayEx é relação ao que é câmbio e as linhas de trade finance e como funciona. Porque não só, pessoal, eu tenho certeza que não é pela explanação do técnico, porque com certeza ele trata sobre isso, mas por muitas vezes isso é algo que não é usual da empresa. Vocês entendem? Então, eu gosto de trazer a linguagem popular, onde através qualquer pessoa ela consegue entender assim, esses termos cheios de frufru do mercado, entende? É trazer a linguagem popular. Vamos lá. Gustavo, sabe que eu sou uma pessoa que para mim, memorizar as coisas e aprender, eu uso muito um exercício de assimilação.
Quando eu estou estudando e vendo alguma coisa nova, se eu faço uma assimilação, entende? Eu não esqueço mais aquilo que eu estou vendo. Então vamos lá, Josi, Alex, vamos entender assim: o automóvel, tá? Um automóvel ele contribui no nosso deslocamento com velocidade, é ou não é verdade? Eu estava em Caxias hoje de tarde. Percorri 98 quilômetros para chegar na minha casa agora, Gustavo. Se eu tivesse vindo a pé, o quanto teria demorado? Então, o automóvel ele contribui com a velocidade no deslocamento. Quando eu vou trocar a velocidade no carro, onde é que eu vou geralmente? Qual que é o dispositivo que troca a velocidade? É o Câmbio. câmbio. A efetivação de uma transação comercial, ela ocorre, né, quando se tem uma troca, geralmente uma mercadoria por meio de dinheiro, de uma divisa, de numerário, de moeda. Então, o que que acontece? Se eu receber uma moeda estrangeira, entende? Eu vou ter que fazer o que com essa moeda? Trocar. Cambiar. E para mim trocar essa moeda, onde é que eu vou? No câmbio, entende? Imagina, hoje, né? O real ele é tido como uma moeda fraca, um par exótico no mercado. As moedas fortes são dólar, são euro, né? As paridades mundiais. Então, o que que acontece? Geralmente, as operações de vocês vão ser, quando exportarem, em dólares ou em euros. Mais de 95% das operações, elas são nesses dois tipos de moeda, dólares ou euros. Então, o que que acontece? Você vai receber uma divisa e hoje tu consegue pagar um boleto na tua conta corrente, no teu banco, em dólares ou euros? Tu consegue pagar a tua folha de funcionários com dólares ou euros? Não. Então, o que que você precisa? Você precisa, como o Gustavo falou, cambiar, trocar a moeda de um país pela do outro. Você vai receber dólares, você vai receber euros, você vai entrar em contato com a tua instituição financeira e essa instituição financeira o que ela vai fazer? Ela vai trocar a tua moeda. Se tu é exportador, tu vai ter essa moeda, ela vai te comprar essa moeda, creditando o valor na tua conta corrente. Uma dúvida que tem muita frequência, Gustavo, que eu gostaria de dividir com vocês, isso é um ponto de partida para esclarecimento. Hoje, se popularizou muitas transferências bancárias por meio de uma ferramenta que foi lançada fazem 2 anos e meio, 3 anos pelo Banco Central. Vocês sabem qual ferramenta que revolucionou os meios de pagamento no Brasil? Pix, né? O Pix. Agora imagina, Gustavo, eu fiz uma exportação ou uma importação, Josi e Alex. Que dado que eu vou passar para o meu pagador lá, para o meu cliente lá fora? Vou mandar minha chave Pix para ele, o meu CNPJ, será que ele consegue pagar? Não consegue. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer, eu recomendo que façam o quanto antes, é entrar em contato com a instituição financeira de vocês, que vocês utilizam, e pedir o canal bancário, que é o teu endereço, a tua chave, a tua descrição da tua conta para que tu possa receber recursos em outras moedas. Não adianta a pessoa botar, por exemplo, os mesmos dados de uma TED, vocês entendem? Ou apenas o IBAN. O recomendado é o canal bancário completo para que vocês recebam essa moeda na conta. Ficou ok para vocês, gente? Eu sempre gosto de fazer essa introdução, porque para mim este é o ponto de partida. Não adianta a gente tratar contrato de câmbio, NCM, classificações, taxa cambial. Se esse é o ponto de partida, entender o que é câmbio, como que ocorre isso, que é através da internacionalização, que a instituição financeira vai comprar moeda. Então, esse é o ponto de partida para a gente começar a discutir sobre isso, tá? Falando da nova lei cambial. O Gustavo, ele introduziu muito bem. O que que aconteceu, gente? Tem uma lei que foi a Lei Cambial 14.286/21, tá? Que ela foi publicada no último dia útil do ano de 2021 e ela tinha como definição entrar em vigor dia 30 de dezembro de 2022. E as instituições financeiras e as empresas teriam um ano para se adequar a essa nova realidade da legislação. Como o Gustavo trouxe, qual que é o grande objetivo da nova lei cambial? É uma modernização da nossa legislação. Vamos lá, gente, vamos entender assim. A gente sabe, vocês que são empresários, que trabalham na linha de frente, que fazem a gestão de empresas, vocês sabem. No Brasil, é muito desafiador fazer gestão. Grande parte dos países tem um IVA, não tem um IVA? Aqui no Brasil, tu tem
uma série de classificações, de tributos, de coisas específicas na parte de fazer gestão de empresa, de parte tributária, de classificação. Então, o que acontece? O grande objetivo dessa lei cambial, de forma transparente para vocês, é que o Brasil possa ter uma legislação mais moderna para poder buscar e transitar com os países da OCDE, que é a Organização das Cooperações do Desenvolvimento Econômico. Então, não tem como um país que é tão burocrático e tão retrógrado com a questão de lei cambial de divisas, internacionalização global, se desenvolver de forma econômica. Então, para buscar esse desenvolvimento, essa modernização, foi criada a nova lei cambial. Vamos lá. A nova lei cambial, ela busca deixar a legislação e essa transação entre países de forma mais simples, ágeis e competitivas, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Vamos entender assim, imagina, o Gustavo adiantou para vocês, trechos dessa nossa legislação eram da década de 20. Como era a economia em 1920? Será que alguém em 1920 tinha ideia que empresas fariam uma capacitação, que existiria um programa chamado PX e nós estaríamos se reunindo através de videochamada, cada um na sua casa? A gente estava brincando sobre isso anteriormente. Nos anos 60, os Jetsons faziam isso num desenho animado como algo impossível, muito distante. E a gente está vivendo isso. E a nossa legislação tratava a nossa economia como de 1920, porque ela não se modernizava. Então, o que acontece, gente? A gente tem um esboço, um ponto de partida dessa lei cambial para ficar mais simples, e, inclusive, dentro dessa lei, ela já trata espaços de evolução e melhoria, principalmente para a parte de naturezas e contrato de câmbio, que é o que muda para as empresas, que é o que muda para as instituições financeiras também. Vamos lá, vamos entender quais são as principais mudanças. Para entender as mudanças, a gente tem que falar um pouco sobre um ciclo de um fechamento de câmbio, tá? Eu vou falar aqui, caso vocês tenham dúvidas, tá? Mandem no chat, levanta a mão, o Gustavo, a Josi, eles vão estar fazendo esse entendimento. Mas vamos entender assim, como que ocorre um processo de exportação para a parte de efetividade do negócio? Eu vou trazer de forma bem simplista, tá, Gustavo? Mas entendam assim, vocês enviam uma mercadoria para fora e recebem o dinheiro. Entende? Isso é o que caracteriza uma exportação, esse envio de algo tangível, né? E o recebimento da divisa em moeda estrangeira. Como que ocorre o fluxo e ocorreria até a nova lei cambial? Vocês recebem uma OPRE, que é o termo, uma ordem de pagamento registrada no exterior, recebeu essa OPRE, tá? Essa OPRE dizia que você tinha disposição, por exemplo, vamos trabalhar com um exemplo hipotético, Gustavo, $10.000. Tua primeira exportação ali, né? Um valor que daqui a pouco tu tá abrindo o mercado, uma primeira transação, $10.000. O que acontece? Esses $10.000 que chegavam para você, você tinha que entrar em contato com a instituição financeira para converter esses dólares a reais e creditar na tua conta. Como é que funciona isso na prática? Você ligaria ou acessaria o sistema dessa instituição financeira, anexaria todos os documentos da sua operação antes da lei cambial, ligaria ou acessaria o site e estaria disponível para você uma taxa de conversão, por exemplo, esses seus $10.000. Cada unidade de dólar eu estaria lhe pagando hoje, por exemplo, vamos considerar uma taxa parecida com a de hoje, 5,30, um exemplo. Mais ou menos o que está o mercado cambial, 5,30. Você receberia R$53.000 na sua conta. E quando que acontece isso? Geralmente 2 dias depois do fechamento. Você pactuou isso com o sistema. Fechando essa pactuação, é editado um contrato de câmbio. Depois de editado esse contrato de câmbio, né, para ele poder ser editado, a instituição financeira olharia, tá, os documentos que você enviou para classificar essa operação conforme os documentos. Se é um câmbio pronto, pagamento antecipado, qual o NCM, qual a classificação deste contrato. E nós tínhamos mais de 200 tipos de classificação. Tá? O Banco Central, o Conselho Monetário Nacional atribui as responsabilidades de câmbio. O Banco Central não queria regular isso. Entende? E não queria deixar aberto para as instituições, aberto para as empresas fazerem. Adivinha no colo de quem que caiu essa responsabilidade? Dos bancos. Porque daí o Banco Central cobrava o banco para classificar.
o Banco Central cobrava da instituição financeira que ela verificasse os documentos, classificasse da forma certa para não ter problemas tributários e problemas legais nas saídas de divisa, para ter a prevenção e a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. E aí, gente, quem é que pagava de chato no mercado? Quem é que pagava de fiscal? Vocês entendem? O banco, que muitas vezes saía por vilão. Né? O que que acontece? Ah, esse teu documento está faltando tal coisa, está faltando tal coisa, assim eu não vou fechar. E ficava muitas vezes o banco fazendo uma queda de braço com as empresas. Então, houve uma modernização e uma flexibilização e foi tirada algumas responsabilidades dos bancos. Eu vou avançar sobre isso também. E houve um compartilhamento disso. Então, as principais mudanças, como eu falei, os contratos de câmbio, as naturezas de operação, que é isso, essas classificações, por isso essa introdução e toda essa ideia para vocês entenderem o que é uma natureza de operação, que é a classificação conforme os documentos apresentados, os limites de recursos para viajantes, isso mudou com a nova lei cambial, e as operações entre pessoas físicas. Gustavo, até agora alguma coisa no chat? Podemos avançar? Como é que está aí? Tudo tranquilo, nenhuma pergunta. Acho que está bem explicado aí, tudo que tu está falando tá simples de entender, né? Que nem tu comentou no começo, não adianta vir falar do campo 71 do Swift, que o pessoal não vai entender muita coisa, mas... 29A, o que é o 29A? Tu me quebra, né? Pois é, então... Mas tá bem tranquilo aí que tu tá falando, o pessoal tá entendendo bem, e por enquanto sem pergunta. Maravilha. Tocando então, gente, eu vou abrir agora, Gustavo, e vou falar um pouco dessas mudanças que teve na parte de contrato, natureza das operações, os limites de recursos para os viajantes e as operações entre pessoas físicas, tá? Tem coisas que parece que não é verdade que eu vou dizer para vocês, mas era a lei que nós vivíamos no Brasil. Vamos lá, vamos entender. Assim, gente, bom, o que que muda na prática? O contrato de câmbio, tá? Na legislação diz que não é mais obrigado registrar um contrato de câmbio, mas cabe à instituição financeira definir a sua política. O que que precisa ser claro, tá? Precisa ser claro que tanto a empresa e tanto a instituição financeira tenha uma descrição do pactuado, vocês entendem, entre taxa, data de crédito, a documentação, tem que ter algo descrito sobre isso para poder validar e não haver questionamentos. Vamos dar um exemplo na prática. Suponhamos que o Gustavo é uma empresa que exporta, tá? E ele fechou um contrato com um banco, com uma instituição financeira, e eles estavam pagando cada dólar 5,30, Gustavo. Se eram os 10 mil dólares lá, tu teria que receber 53 mil reais na tua conta, correto? E imagina se o banco, hoje, te acredita, ao invés de 53, 50. E tu não tem nenhum lugar descrito que era 53, que era 5,30. O que que garante a tua segurança jurídica dessa operação? Tu entende? Então, não é mais obrigatório, mas cabe às instituições financeiras definir as suas políticas e boas práticas para garantir a segurança da operação. Vocês entendem? O que está funcionando na prática? Porque desde a publicação da lei até o início de vigor, as instituições financeiras também se reuniam para combinar e compartilhar boas práticas para garantir que o mercado também não colapsasse mediante essas novidades. Então, vamos entender. Na prática, ainda é efetivado um contrato, que é assinado, onde tem toda a descrição e ocorre a pactuação, o acordo entre as partes de data de crédito, de modalidades, de tudo para descrever e trazer segurança, tanto para a instituição quanto para o cliente ou para o associado. Isso diz que não é mais obrigatório, porque o que que se entende? Vamos lá, gente, vamos entender uma situação assim. O que que já mudou e já evoluiu nos últimos 10 anos? Quantas coisas se atualizaram de tecnologia? É ou não é verdade? Da pandemia para cá, o quanto que a gente já evoluiu? Então, se fosse escrito na lei que era obrigatório um contrato, teria que ser eternamente um contrato. Então, futuramente, quem sabe as instituições não vão fechar o câmbio por WhatsApp. E na conversa de WhatsApp consegue registrar todos esses dados, não consegue? Então, por isso que se flexibiliza, diz que não é mais obrigatório, mas cabe à instituição definir a política para garantir a segurança entre as pessoas que estão transacionando. Perfeito? Vocês entenderam a mudança? Então, ainda a legislação diz que não é obrigatório,
mas conforme a atual situação e o que é efetivado hoje por todas as instituições, ainda é feito este contrato, né, para garantir a segurança da transação. Agora, vamos lá, vamos entender assim, natureza da operação. Antigamente, a obrigação de classificar esta operação era da instituição financeira. Hoje, ela passa a ser indicada pelo associado. Vocês entendem? A gente trata como associado, mas o mercado chama de cliente, né? Nós do cooperativismo não chamamos de cliente, chamamos de associado. Mas entendam assim, ela passa a ser indicada pelo cliente, isso é o que diz na lei. Então, passa a ser indicada por quem está fechando o câmbio. Ah, mas isso quer dizer que eu posso escolher qualquer uma? Não. Lembra assim, um negócio só dá negócio se ambas as partes querem. É ou não é verdade? Então, a instituição só vai aceitar fechar o contrato se vocês indicarem também a natureza correta. Mas isso é de obrigatoriedade das empresas. Ah, mas daí tu pensa assim, vai ficar menos burocrático, mas agora as empresas têm uma responsabilidade de saber a natureza correta. É ou não é verdade? Como que funciona na prática aqui no Sicredi, tá? Nós temos um site, www.sicredi.com.br/câmbio. Ali no nosso site, rolando o site, tem os documentos das todas as classificações fornecidas pelo Banco Central para que a empresa clique no nosso site, entende? E tenha acesso a esse tipo de natureza e acesso ao tipo de informação. E nós aqui estamos dispostos e disponíveis a trabalhar como agentes educadores, e o mercado se comprometeu a fazer isso, a não deixar essa responsabilidade no colo dos clientes e virar as costas, vocês entendem, e não apoiar. Então, nós aqui na nossa instituição financeira temos como prática instruir o associado a fazer da forma correta. Mas isso também é um avanço que se tem nessa legislação. E olha que avanço legal. Essas naturezas, elas foram simplificadas. Lembra que eu falei para vocês que tinham mais de 200 naturezas? Hoje, o que acontece, tá? Se não me falha a memória, nas operações simplificadas até 50 mil, a projeção é que se tinham 8. Né? E acima de 50 mil dólares, aí tem um monte de tipo de natureza diferente. E qual que é a expectativa que o mercado tenha? Conforme boas práticas e evolução desse mercado, vai se ampliando esse limite de 50 mil. Vocês entendem? Hoje é 50 mil. Daqui a pouco pode se flexibilizar para 60, 70, 80, 90. Isso é o que o mercado trata como não oficial, como extraoficial, mas como uma vantagem. Qual vantagem que tem? Deixa eu dividir com vocês. Eu estava trocando uma ideia com um amigo meu que trabalha em uma multinacional e ele estava dividindo que assim, olha que loucura. Essa empresa multinacional, ela tem sede num estado dos Estados Unidos, a sede dessa empresa, e ela comercializa para vários outros estados norte-americanos. E, por exemplo, eles têm 300 colaboradores lá na sede. E no escritório, esquece o comercial, a parte fiscal, a parte contábil da empresa no escritório, tá? Eles tinham 3 funcionários, Gustavo, que cuidavam de tudo. Por quê? Porque a legislação americana é muito simples. Vocês entendem? Quando eles montaram uma filial no Brasil, eles se espantaram que tinha que ter 32 pessoas no escritório para fazer o mesmo trabalho que era feito por 2 ou 3 pessoas nos Estados Unidos. Então, a ideia disso aqui não é complicar, mas é simplificar, porque depois que tu fecha uma vez, tu sabe a natureza e sabe os documentos, não existam outras 199 opções ou alternativas, mas menos, e que cada vez seja ampliado esse limite para ficar mais simples, né? Hoje, para o Brasil, gente, a exportação é menina dos olhos. Todo mundo quer, o governo federal, esse próprio programa que vocês estão fazendo. É ou não é verdade? É para apoiar as empresas para se desenvolverem e começar a exportar. Para o Brasil, para a nossa economia, entra divisa a desenvolvimento social e econômico, geração de empregos. Então, o governo amplia muito isso, gosta muito disso. Então, por isso que essa ideia é simplificar, deixar as coisas mais simples e mais atrativas para o empresário poder começar a exportar. Vamos lá, vamos entender o que mais que muda, tá? Gustavo, aqui coisas interessantes, tá? Limite de viajante. Essa legislação ela tinha sido atualizada na década de 90.
com o Plano Real. Antigamente, o limite para um viajante era R$ 10.000 comprar em moeda estrangeira, não era necessário declarar, ele podia viajar com isso. 10 mil. A gente sabe que tem caso de pessoas que levam na mala, na cueca, para viajar mais dinheiro, né? Mas vamos falar do que é legal. O legal era até R$ 10.000 sem esse tipo de declaração, né? E o que aconteceu? Como isso é da década de 90, vamos falar do momento econômico do Brasil na década de 90. Na década de 90 foi criado o Plano Real. Quando criaram o Plano Real, Gustavo, Josi, Alex, quanto que era a taxa de câmbio? Mais ou menos, alguém sabe? Era 1 por 1. Eu tenho um recorte que o pessoal manda geralmente num grupo, Gustavo, que a gente tem, que é falando de TBT, de saudade do dólar a 86 centavos. Né? No Jornal Nacional conhecido. Tu já deve ter visto essa imagem rolando na internet, do pessoal rindo, né? E o que acontece, gente? Vamos lá. Quando foi criado o real, o brasileiro podia viajar com R$ 10.000 convertidos à moeda estrangeira, a dólares. Com uma paridade 1 por 1, ele podia ir para os Estados Unidos com poder de compra de US$ 10.000. Vocês entendem? Agora, hoje, se alguém for viajar, vamos dar um exemplo, vocês, mas isso não muda para mim. Olha, vocês podem, de repente, visitar um cliente, um fornecedor, alguma coisa lá fora para a empresa de vocês, né? Então, quando vocês forem viajar, vocês podem levar hoje, foi ampliado para US$ 10.000 esse limite. Por quê? Porque ao longo do tempo, o real foi depreciando, foi diminuindo o valor da nossa paridade junto ao dólar, que era 2, foi 3, 4, 5, chegou perto de 6, agora voltou a 5 de novo. Então, para não ficar trazendo um valor em reais, já foi ampliado para dólar, que é a moeda mais global e internacional que se tem, né? Então, hoje é US$ 10.000 esse limite de viajante. E olha que curioso, a lei cambial também flexibilizou transações entre pessoas físicas. Hoje, por exemplo, se vocês fossem viajar e trouxessem troco, vocês não podiam vender para alguém que está viajando, para um amigo que está viajando também, vocês sabiam? Era ilegal. Por exemplo, vocês imaginam, eu viajei para os Estados Unidos e não gastei todos os R$ 10.000 que eu tinha convertido à época. E eu voltei com $300, Gustavo, no bolso. Se o Gustavo fosse viajar, eu não podia vender para ele esses $300. Isso era tido como uma atividade ilegal. Tá, tudo bem, vocês não iam ir presos, né? A gente não pode ser tão extremo, mas pensem comigo, o que não é legal é ilegal. É ou não é verdade? E no Brasil diziam uma coisa assim, olha que loucura, a diferença de legislação. Nos Estados Unidos, tudo que não é proibido é legal. E no Brasil, tudo que não é legal é proibido. Vocês entendem no sentido? Então, a legislação foca em proibir. E lá não, é o inverso. Então, o que acontece? Hoje é flexibilizado a $500 esse tipo de negociação entre pessoa física. Mas as pessoas vendiam, também eram chamados de doleiros antigamente, né? As pessoas que vendiam dólar paralelo. Carlos, mas por que isso? Por que o banco faz, o Banco Central, o Sistema Financeiro Nacional, na sua regulação faz isso, né? Por quê? Vamos lá, gente. O pessoal fala que tem que ser tudo liberado, que tem que ter dólares aqui, mas vamos entender uma coisa. Hoje o Brasil ele tem uma moeda mais sensível, mais fraca. Se libera tanto também, cada vez mais vai haver procura por dólar e o nosso real vai depreciar. E cada vez vai valer menos. Então, isso é uma forma de proteção da nossa moeda, vocês entendem? Para que ela mantenha um valor e que se tenha procura pela nossa moeda e um limite de negociação também a dólar. Se não tem uma dolarização da nossa economia e uma perda no nosso poder de compra. Pelo menos no nosso atual momento. Com a nossa evolução econômica que a gente pode ser que a nossa moeda vá ficando cada vez mais forte, que vá se ampliando isso e que a gente possa ter uma economia mais dolarizada. Mas nesse momento é uma forma de proteção à nossa moeda. Por isso que existe isso. Vamos lá, gente. Alguma dúvida? Podemos avançar? Tudo certo? Tudo certinho. Só o Alex confirmou ali que foi reduzido para 8, né, o número de naturezas de operações até $50.000. Foi 8 Confirmou pra mesmo? gente. É isso aí. Eu tinha o número na mente, mas é sempre bom estar contando com o pessoal aí que tá participando também. Obrigado, Alex. Então, eu tinha esse número que era a projeção que se tinha anteriormente. Vamos lá, gente. Vamos entender o que mais tem. Da nova lei cambial, Gustavo, esses são os grandes impactos e mudanças que se tem.
Tá? Isso foi o que mudou na prática. O que eu trouxe aqui como proposta, né? O pessoal entender o que há de benefício, o que as pessoas podem fazer com a sua relação à instituição financeira e o que a instituição financeira pode proporcionar para a parte de trade finance. Eu trouxe esse material adicional porque a nova lei cambial, ela é um assunto muito sucinto. Entende? Então, o que eu acredito que seja válido? Eu vou dar uma sugestão, tá? Caso as pessoas tenham perguntas, nós abrir perguntas para esse tema e ver contigo se tu acha que é válido nós falarmos um pouco mais sobre a linha de Trade Finance, o que é o ACC e o que é uma trava. Eu acho relevante, Gustavo, e trouxe como sugestão, porque isso é pautada a lei, o ACC, ele funciona por meio de lei também, tá? É critério de instituições financeiras e também... no núcleo que eu participei, eles falaram que foi a principal dúvida que tiveram, então eu pensei em trazer à pauta isso. Então a minha sugestão é, caso tenham dúvidas ou comentários, alguém queira participar, nós fazermos um momento agora, nesse sentido, para tratar a lei cambial, e depois nós seguirmos com a pauta, caso tenha interesse. Essa é a minha sugestão. O que tu pensa, Gustavo? Acho que pode ser sim, Carlos. Deixa eu só ver aqui. Acho que não temos nenhuma pergunta no momento, mas acho que tu pode seguir dessa forma, sim, até, né? O ACC é bastante importante aí para o pessoal que está, enfim, iniciando com as exportações e os demais exportadores também, né? Então acho que é bem pertinente, sim, esses assuntos. Maravilha. Gente, por favor, Gustavo, desculpa. Mas, pessoal, alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone, escrever no chat, aí fica bem à vontade, tá? E uma contribuição que eu faço, Gustavo, assim, o que eu sinto muito, assim, eu sinto no sentido de sentimento, assim, tá? O que eu percebo muito, que muitas vezes as pessoas têm vergonha de perguntar. Elas pensam assim, eu não vou perguntar porque isso pode ser bobo, sabe? Isso pode ser uma pergunta boba. Eu convido as pessoas a pensarem de uma forma diferente. Mas se tu pensa assim, tu não perguntar, quem sabe tu não vai permanecer bobo. Não é melhor deixar de ser bobo? Brincadeiras à parte, nenhuma pergunta é boba, gente. Sabe? É o momento que a gente tem para trocas. Então, aqui é um ambiente seguro, não há julgamento. Então, caso vocês queiram perguntar, o que eu não souber responder, ainda tem o Alex aqui, né, Gustavo? Que está como back office aqui representando o Sicredi. Então, a gente está com um time aqui também. O Gustavo, que tem muito conhecimento na área também. Então, a gente tem uma seleção aqui para tirar as dúvidas de vocês. Esse é o momento. Então, vamos lá. Caso tenham dúvidas, nós estamos à disposição. Bom, a gente falou um pouco sobre a finalização da exportação, mas eu trouxe grande parte das soluções financeiras que se tem à disposição, não no Sicredi. Aqui está escrito Sicredi, pois são as nossas. Mas a parte de câmbio junto às instituições financeiras, a gente diz que é commodity, Gustavo. Não tem muita diferenciação. O que uma instituição financeira oferece, as outras oferecem também, porque é regido por lei a parte cambial. O que nós temos aqui? Nós temos as nossas características, as nossas estratégias, e esse material é oriundo do Sicredi, por isso que tem o nome. Mas o ACC você encontra no Sicredi em todas as instituições financeiras, ok? Então, assim, o que é o ACC, o que é o ACE e o que é a trava? Vamos entender assim. Acredito que todo mundo tem ouvido falar da lei de Pareto, né? Que geralmente 20% das tuas ações dão 80% do resultado. Geralmente 20% dos teus clientes produzem 80% do teu faturamento. Geralmente 20% é a lei do 80-20. Então vamos entender assim, dos produtos de câmbio, 20% dos produtos são mais de 80% do que é contratado. Então, o que rola muito em câmbio? É ACC e trava de câmbio. São os produtos mais populares e é o produto que eu vou atentar aqui e falar para vocês, porque principalmente as empresas que estão iniciando esse processo, de exportação, esses produtos mais complexos e elaborados podem não fazer sentido, vocês entendem? Então, a porta de entrada nas linhas que o pessoal chama, vamos lá, linguagem popular, o pessoal chama de trade finance, esse tipo de linha, que é o que é? É a linha de financiamento ao comércio, ao trade, à negociação. Então, o que vai ter aqui? Essa linha são as linhas de crédito, de fomento, tá? Ou de instrumento ao crédito através de moeda estrangeira. Então, vamos entender aqui o que é um ACC, tá? Primeira coisa, geralmente as linhas de câmbio elas são tratadas por sigla,
Vocês podem ver, o ACC é o adiantamento sobre contrato de câmbio. O que é o FINIMP, que é uma linha que é o financiamento à importação. Não é para vocês, mas também é uma sigla para vocês entenderem. A NCE, a PPE, vocês entendem? É tudo siglas, né? Mas vamos se atentar ao ACC, como eu falei para vocês, e a trava. Vamos entender assim, o que é um ACC, tá? ACC, gente, é um adiantamento, tá, que as instituições financeiras concedem aos exportadores, tá, em moeda nacional por conta de uma exportação que ele ainda vai fazer. Qual que é a ideia, tá? É financiar o processo produtivo da empresa. Como é que funciona na prática isso? Vamos entender assim, tá? Dizem que um dos maiores responsáveis pelo custo financeiro das empresas hoje chama-se prazo. Como assim prazo? Se tu vai vender para uma empresa grande, ela diz, eu te compro, mas eu te pago em 90 dias, em 120 dias. Daqui a pouco um menor quer te comprar em 6 vezes, em 10 vezes. Então, o grande custo financeiro das empresas é a questão de encaixar o fluxo financeiro, tá, entre a receita da empresa, que ela tem esses recebimentos picados, e seu custo de produção. Esse é o grande desafio das empresas hoje, é esse encaixe de fluxo financeiro. Então, o que acontece aqui? Imagina, o ACC, digamos que o Gustavo ia fazer essa exportação de 10 mil. Um exemplo que nós demos desde o início do nosso bate-papo. Ele pode entrar em contato com a instituição financeira, isso é uma situação hipotética, a questão de valor, porque as instituições financeiras têm políticas sobre o valor concedido nesses tipos de linha, e eu posso demonstrar, falar um pouco mais sobre isso para vocês depois, mas na prática vamos trabalhar um critério de exemplo, tá? Isso é uma situação hipotética. O Gustavo tem um limite na instituição financeira lá disponível, ele liga. Eu queria fazer um ACC, eu quero já receber os reais agora dessa exportação que eu vou fazer daqui a 6 meses. Vocês entendem? Porque ele só vai receber daqui a 6 meses esse valor. Ele vai ter que produzir o bem, vai ter que embarcar, e ele deu um prazo para a pessoa que comprou dele pagar isso só depois do embarque. Então, o tempo disso é 6 meses. O que ele vai fazer? A instituição financeira vai entrar, eles vão conversar e vai dizer, eu quero adiantar $5.000 para que eu possa produzir isso, para eu encaixar o meu ciclo financeiro. Vocês entendem? E ele vai receber em 2 dias úteis na conta dele, um D2, o crédito, tá, em reais disso, para que ele possa fazer essa exportação e financiar a sua capacidade produtiva. Vamos entender na prática. Por que isso é bom? Porque ele, primeira coisa, ele já antecipa o recebimento lá na frente. Vocês entendem? Uma outra coisa que é bom, ele garante o dólar. Por exemplo, imagina que o Gustavo fez essa venda de $10.000, tá? E ele precificou o dólar a R$ 5. Quem garante para ele que o dólar vai estar R$ 5 daqui a 6 meses, Gustavo? É complexo, né? Tu não tem essa segurança de quanto vai estar o dólar. Dizem que no Brasil nem o passado é certo. Quem dera alguém que pode projetar o dólar 6 meses para frente. Esses dias, Gustavo, me perguntaram assim: Carlos, eu tenho uma exportação para fazer, eu vou receber daqui a 6 meses uma quantia considerável. Quanto vai estar o dólar daqui a 6 meses? Eu falei bem assim, Gustavo: Tchê, pensa comigo, tá? Tu escutou a Gaúcha hoje de manhã? Ele, eu escuto a Gaúcha. Eu escutei, eu falei, eu também estava vindo pro trabalho e estava escutando. Tu viu que o Cleocum disse que ia chover perto do meio-dia? Aqui não choveu. E aí? Não, também não choveu. Pois é, cara. Se ele não acertou a previsão do tempo pro meio-dia, tu acredita que alguém consegue projetar $1 daqui a 6 meses para ti? Isso não tem como fazer. Quem tem convicção e passa a certeza disso, ou ele está se enganando ou ele está te enganando. É um dos dois. O mercado ele faz projeções, mas isso tem tantas variáveis que ninguém pode cravar isso. E se alguém pudesse cravar, essa pessoa estava multimilionária, porque estava operando contrato de câmbio e estava. Se ele tivesse tanta convicção, ele estava botando o dinheiro dele em contrato futuro lá e estava milionário, né? Isso foi uma brincadeira, eu tive intimidade com a pessoa, não quis ser ríspido com ela, mas foi uma forma descontraída de explicar para ela que não tem como projetar isso. Mas o ACC consegue projetar para ti, porque tu recebe o fechamento do dólar no dia que tu ligou. Vamos dar um exemplo, o Gustavo precificou a 5,40, entende? Ele vai ligar para o banco, por exemplo, vai pagar $1 a 5,20 para ele, e vai creditar a conta dele nesse valor.
com esses 5 mil que ele adiantou a 5,20. O que vai acontecer? Vocês entendem que não interessa, para esses 5 mil, não interessa o quanto vai estar o dólar lá na frente, porque ele já adiantou esses 5. Quando ele receber esses 10 mil, ele vai colocar 5 mil nessa dívida, vai cobrir e vai poder creditar a sua conta o restante. Entende? Parece um pouco complexo, mas eu acredito que com esse tipo de explicação pode trazer à luz, simplificar um pouco o que é o ACC, deixar mais popular. Vamos lá. Hoje, se tu faz uma venda, Gustavo, uma venda, grande parte das empresas emite uma duplicata, um boleto. Os bancos hoje em dia não fazem desconto de boleto, antigamente faziam desconto de cheques, né? Mas hoje em dia cheques ficou para coisa de tempo de incas, maias e astecas. Ninguém mais trabalha com cheque. Mas o boleto, as instituições financeiras adiantam o boleto. O ACC é muito parecido com isso, só que tu não precisa ter uma venda efetivada. Vamos entender assim. O ACC ele só pode ser pago em dólares. Então, tu só vai poder pagar a instituição se tu realmente efetivar a tua exportação. Então, geralmente, para as empresas terem à disposição o ACC, ela tem que ter uma certa tradição ou uma certa previsibilidade do que vai vender ali para frente. Vocês entendem que é perigoso uma empresa que nunca exportar, até ela não vai ter acesso a essa linha de crédito, porque ela nunca exportou, mas uma empresa que só tem uma venda ou outra, ou de forma esporádica vende, vocês entendem que é perigoso para essa empresa, porque depois ela não vai ter dólares, vai ter que comprar performance no mercado, entrar em contato com outros exportadores. Então, assim, ele se destina, na prática, às pessoas jurídicas que necessitam desse capital de giro ou recurso para financiar a fase de produção da sua mercadoria, antes de embarcar, antes de receber, porque o ACC é o adiantamento sobre o contrato de câmbio. Vamos lá, gente. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Esse é o Sim, momento que eu acredito que tenham mais dúvidas, né? tem até uma pergunta aqui no chat. O Rafael perguntou: boa noite, Carlos. Quem garante a operação do ACC em caso de inadimplência por parte do comprador internacional? Que era isso que tu estava acabando de explicar ali para a gente, né? Que se o cara não pagar lá fora, quem está ferrado é quem contratou o ACC, porque independe o ACC, ele não tem relação direta com a obrigatoriedade de pagamento, né, a garantia de pagamento lá do teu cliente. São coisas distintas, né? Tu está pegando um adiantamento com o banco e na expectativa que teu cliente vai te pagar, mas não está diretamente relacionado ao pagamento com o ACC, né? Não é uma garantia Perfeito. de pagamento. Maravilha. É Rafael que perguntou, né? Isso. Gustavo, eu acho válido também usar o exemplo da duplicata. Se o teu cliente não paga a duplicata, o valor da duplicata que foi adiantada é debitado da sua conta. Geralmente as instituições financeiras fazem isso. Por quê? Porque quem tomou o crédito foi você. Não é um adiantamento que foi feito a pessoa lá fora. Então, assim, até para te entender, Rafael, tu vai adiantar 5 mil dólares nessa situação. Mas daí, se outro cliente te pagar, tu pode usar o pagamento de outro cliente para abater. Tu não tem que especificamente vincular uma exportação ao teu ACC, tu entende? Tu adianta o recurso e tu pode outras exportações ou qualquer outra negociação que tu vai fazer lá fora, esse dólar que tu recebe, ele é utilizado para liquidar a sua operação. Então isso também te traz segurança. Vocês entendem? Não tem um vínculo direto. O que a gente tem hoje, pessoal, de ideia, tá? A inadimplência geralmente no mercado externo, ela é muito, para não dizer que não existe, mas ela é muito inferior ao mercado interno, né, Gustavo? Então, assim, é raro uma empresa dar um calote. Até tem um meme que diz é raro, mas acontece com frequência. Mas vamos entender assim, é muito maior do que aqui no Brasil. E vocês também têm um instrumento que, assim, tu pode só embarcar a mercadoria depois que o cara te pagou. Então, tu tem essa segurança também de não tomar o calote. Ah, mas eu adiantei o recurso, eu tô com a mercadoria. Se tu vender para um outro e esse outro te pagar dólares, tu pode liquidar o ACC também, num prazo de 360 dias máximo pela legislação. Então, tu teria, Rafael, 360 dias para receber dólares para liquidar. Eu não sei se ficou claro, Gustavo, se o Rafael puder dar um ok, né? Porque a explicação ela não tem que ficar claro para mim, que vive disso, e o Gustavo, que convive com isso, né? Mas para o Rafael, que está tendo o primeiro contato. Então, se o Rafael puder dar um ok, se ficou ok, né? Se ficou explicado de uma forma simples para ele, né? Para a gente entender que fez sentido. Uhum. Ele respondeu ali que tá entendido. Perfeito. Vamos lá, gente. A minha empresa, Gustavo, ela é capitalizada.
eu não preciso tomar um crédito. Vamos entender assim, primeiramente o custo do ACC, tá? O custo do ACC é o custo de uma taxa de juros pactuada entre a instituição financeira e a pessoa que contratou a ACC, vocês. Antigamente, gente, o mercado, esse dinheiro ele não vem do potinho do Brasil. Como é que funciona o potinho do Brasil? Hoje, se vocês pegarem um crédito aqui no Brasil, o custo é baseado na taxa Selic. Que forma-se o quê? A Selic, eu não vou adentrar numa explicação muito técnica, mas saiu ontem na mídia e hoje também que o Banco Central, através da reunião do Copom, divulgou que a taxa Selic é 13,75, se manteve. Tá, que de acho é isso? Vamos entender. O Copom é o Comitê de Política Monetária, que é uma parte do Banco Central. Isso é um exemplo assim bem prático, tá? Eu quero popularizar os termos, então entendam. O Copom definiu a taxa de juros do Brasil, que é a taxa básica de juros. Por que básica? Porque a taxa base parte dali. Vocês entendem? Então, a taxa básica de juros da nossa economia é 13,75 ao ano. O que acontece? Todas as instituições financeiras fazem o CDI, que é a taxa, isso trazido ao mês, trazido ao dia dessa projeção do ano. Então, hoje o CDI está na faixa de 1,10. Então, qualquer operação de crédito que vocês fizerem arranca do custo de dinheiro que é 110. Vocês entenderam que eu, no banco, na instituição financeira, tem alguém que aplicou. Ele vai querer a taxa básica de juros da economia. Então, eu vou remunerar ele 100% da CDI. E para eu emprestar esse dinheiro em contrapartida, eu tenho que emprestar ao custo da CDI, que é o meu custo de captação, e mais um prêmio, mais uma gordura atribuída a riscos e custos. Então, entendam assim, o dinheiro no Brasil hoje está custando, na prática, o Banco Central divulgou que para as empresas, isso é média de mercado, está quase 30% ao ano o custo do dinheiro hoje para o empresário. Né? Hoje, o que acontece? O ACC, ele não vem do potinho da taxa Selic, a gente capta esse recurso lá fora, porque é uma operação em dólares, vocês entendem? Eu acredito dólares a reais na tua conta, eu adianto esse contrato. Daí eu pego de um potinho internacional. O mercado americano está vivendo um momento inflacionário e que a taxa de juros americana está muito mais alta do que estava 1 ano, 2 anos atrás. Mas ainda é muito mais barata que a taxa brasileira. Hoje o Brasil ele é o país emergente com a taxa de juros mais alta, com a taxa real de juros mais alta do mundo. Então, o que acontece? Olha só. Vamos dar um exemplo. Eu falei que o custo real é em torno de 30% para o empresário do dinheiro em reais. O ACC ele custa em torno de 1/3 disso. Talvez uma média do custo dos ACCs hoje esteja na faixa de 10, 11, 12%. Ai, Carlos, mas eu já tomei ACC a 5%. Tudo bem, mas os juros americanos estava muito mais barato do que está hoje. O Banco Central americano também elevou a taxa de juros em 0,25 bips. A taxa de juros americana está na casa de 5, 6%, no mínimo isso. Vocês entendem? Ainda tem o custo de nacionalização, internacionalização. Então, o ACC ele tem um custo médio de 10%. Vamos simplificar. E é juros simples lá fora. Então, se o Gustavo tomar esse ACC por 180 dias, Gustavo, vai te custar 5%. Que é mais ou menos, gente, 1/3 ou ainda 1/6 do custo ao ano. É muito barato, né, Gustavo? Tem empresas que muitas vezes tomam ACC para não se descapitalizar e aplicam dinheiro reais na sua conta. Porque uma aplicação, eu nunca vi uma empresa com caixa quebrar, né? Porque se a empresa tem recurso, ela tem fôlego. Então, tem muitas empresas que se capitalizam, não se desprovém do seu recurso e tomam um ACC no mercado. Ai, Carlos, eu posso tomar um ACC agora para fazer o PX? Nós não recomendamos e não é o ideal. O ideal é que tu tenha, por exemplo, assim, o Gustavo falou um número que me impactou, Gustavo, que eu achei muito interessante, que 25% das empresas já estão exportando. Isso é um número incrível do PX. O que acontece? Ninguém mede, Gustavo, a profundidade do rio com as duas pernas. As pessoas botam um pé de cada vez, é ou não é verdade? Então, não mergulha de ponto ainda. Fecha um câmbio pronto, desenvolve uma parceria com o teu cliente lá fora, tenha uma previsibilidade das suas exportações para que você possa adiantar o recurso. Porque quem começa tomando ACC mete os pés pelas mãos se não tem planejamento. E o pepino é grande. Então, assim,
façam as coisas de forma consciente, resumindo essa recomendação. Agora, para nós popularizarmos também, gente, o que é a trava de câmbio? A trava de câmbio, ela é muito parecida com a CC. Qual que é a diferença? Eu não vou creditar a tua conta. Como assim, Carlos? O ACC eu acredito em 2 dias reais, né? Agora, na trava de câmbio da exportação, se o Gustavo ligar lá e dizer, eu quero fazer uma trava de 5.000, não é um ACC, é uma trava. O que eu digo? Gustavo, eu te pago 5,20 no teu dólar. Fechado? Fechado. Qual o prazo dessa trava? 90 dias. Eu estou garantindo para o Gustavo que daqui a 90 dias o dólar vai estar 5,20 para ele. Vocês entenderam? Mas qual que é a vantagem dele? Por que ele faz uma trava e não ACC? Porque ele não vai ter esse custo de 5%, de 2,5%, de 10%. Vocês entendem? O custo da trava ele é embutido na cambial. Então, ele vai ter o custo na cambial, ele vai ter essa certeza, essa convicção, que daqui a 90 dias, daqui a 180 dias, o dólar vai estar XYZ. Isso elimina o risco de variação cambial. Gente, muitas empresas quebram por usar o ACC de forma equivocada, entende? Ou por não travar suas operações de câmbio. Eu digo para vocês, hoje, se eu fosse um exportador, eu travaria todas as minhas operações, porque eu garantiria o meu dólar e me livraria do risco cambial. Vocês entendem? Por prudência. As pessoas pensam assim, mas se eu travar, o dólar está 5,50, né, Gustavo? Um exemplo, tá? Se eu travei, o dólar foi a 6, eu perdi 50 centavos por dólar. Não, gente, tu deixou de ganhar. Tu só perde se, por exemplo, tu precificou o teu produto a 5, tá? E o dólar for a 4,50. Aí, se tu não travar, tu perdeu. Agora, se tu fez a 5,50, tu garantiu os teus 5,50, então tu nunca perdeu, porque tu já sabe o saldo da tua operação. Vocês entendem? O pessoal diz que quem trava é um eterno arrependido. Por quê? Porque se travou a 5, um exemplo, e o dólar foi a 6, o cara tá chorando apavorado. Só que daí, se o dólar tá 4 e ele deixou de fechar 5, ou fez no preço dele a 5, ele pode quebrar se ele não travar. Então, se ele não travar, ele se arrepende. Vocês entenderam? Então, eu, Carlos, acho a trava muito inteligente, acredito muito nesse produto e, por prudência, travaria todos. Principalmente quando tu começa a ter mais robustez na tua negociação e tu começa a ter uma representatividade do percentual de faturamento atrelado à exportação. Como assim, Carlos? Vamos dar um exemplo. Hoje a minha empresa fatura 1 milhão e eu fiz uma exportação de 10 mil dólares. Se eu tomei uma resinha na cambial, muitas vezes eu estou financiando o treinamento e a abertura do meu mercado lá fora. Faz parte. Vocês entendem do processo. Mas agora vocês entendem que cada vez mais vocês vão abrindo mercado e o faturamento de vocês vai crescendo e percentualmente o percentual relacionado à exportação vai ficando maior e quanto maior, mais arriscado. Hoje tem empresas, Gustavo, que a gente visita na Serra, no Sinas aqui, que tem 50, 60, 70, 80, 90% do seu faturamento atrelado à exportação e à importação. Esse cara não pode errar a taxa. Então, esse cara tem que travar. Vocês entendem? Fez sentido para vocês? Temos alguma pergunta, Gustavo? Eu não estou tendo acesso ao chat? Sim, tem uma aqui sobre o ACC, perguntando se destina o ACC à pessoa física também e em quais situações. Na popularidade do produto, ele é difundido à pessoa jurídica. Na legislação, diz que a pessoa física e jurídica. Vamos dar um exemplo, tá? Por que não é muito utilizado no Brasil a pessoa física? Pela questão tributária, né? Hoje, uma pessoa física que vai fazer uma exportação tem uma autotributação, ou também não é permitido que ela exporte, vocês entendem? Então, o que acontece? A legislação ela é favorável à pessoa jurídica, então há a possibilidade na descrição do produto pessoas físicas ou jurídicas, mas ele é praticamente inviável, porque na prática a pessoa não consegue realmente efetivar a contratação da linha, porque não vale economicamente e financeiramente a pena exportar na pessoa física, por exemplo, né? Correto. Beleza. Por Perfeito, enquanto era gente? isso. Uhum. Maravilha. Então, assim, o que eu acho bacana, tá? Uma projeção de cenário, não vou me estender muito, né, Gustavo? Nós estamos chegando próximo a 1 hora, mas o que tem em boas práticas no mercado, tá? E o que geralmente todas as instituições fazem? Para operar com câmbio, tá? A pessoa ela tem que possuir conta corrente na instituição financeira que ela vai operar com câmbio há pelo menos 180 dias.
ou ser tradicional no mercado de câmbio. Então, assim, o que o Sicredi tem como política? Nós flexibilizamos isso porque isso é uma boa prática, tá? Mas todas as instituições, por formalística, acabam exigindo isso. Isso é uma determinação para a PLD-FT, tá? Uma boa prática de mercado para evitar a prevenção à lavagem de dinheiro, óbvio, e financiamento ao terrorismo. O que acontece, tá, gente? O que eu recomendo para vocês? Caso vocês queiram e planejam exportar daqui a 6 meses, já vão entrando em contato com a instituição financeira de vocês, dizendo que vocês vão fazer o PX, que estão fazendo o PX, que estão abrindo o mercado, que estão negociando com alguém lá fora, para que vocês já tenham o canal bancário, vocês entendem? Porque algumas instituições financeiras são muito burocráticas, isso agilizaria esse processo, vocês já teriam um canal bancário. Nós, no Sicredi, flexibilizamos, algumas outras instituições podem flexibilizar ou não conforme a política delas. Aqui, pro Sicredi, o associado ele precisa ter cadastro para operações iguais ou superiores a 10 mil reais. Cadastro no câmbio, se não é só a conta, tá? E vamos lá, para as operações de financiamento, tá? Pode ser solicitada uma garantia e é feita uma análise de crédito, tá? É realizada uma análise de crédito. Que tipo de operação? Para ACC, para CE e para trava. O ACE eu não vou me atentar aqui, porque grande parte das operações hoje são ACCs, tá? Não vou para não confundir um com o outro, até porque 99% das operações nasce ACC, né, e se tornam ACE por questão de prazo. Fica para um novo momento, né, Gustavo, para um encontro de trade finance. Vamos entender assim, gente, análise de crédito. O que as instituições analisam para liberar um ACC? A performance cambial das empresas. Se elas estão importando, exportando, se elas têm exportação para poder pagar. Então, por isso que eu falei para vocês que geralmente não vai ser um produto na primeira exportação que vocês vão fazer uma CC, entende? Mas é interessante vocês saberem que existe esse produto para até ter uma definição de tática de como vocês vão abrir mercado lá fora, se vão dar prazo ou não, se como que vocês vão precificar o produto, vocês já sabem que tem essa linha que custa mais ou menos assim e pode fazer parte da estratégia de vocês. Ficou claro? Então, isso é como funciona na nossa instituição financeira. Isso geralmente funciona assim em todas, nós temos essas flexibilizações, tá? Óbvio que todo crédito precisa de análise, né? Algumas operações precisarão de garantia conforme a análise. Então, isso é formalística em todas as instituições, tem essas opções de flexibilização. Vamos entender aqui. Eu trouxe para vocês um material que é desenvolvido pelo nosso departamento econômico, tá? Que são os cenários e projeções da análise econômica do Sicredi. Vamos entender assim. Eu trouxe para vocês dividirem um pouco, principalmente taxa de câmbio futura como projeção, tá? Isso aqui é a projeção do nosso departamento econômico, tá? Pela gerência de finanças corporativas do Banco Sicredi. Isso aqui nós não recomendamos e nos responsabilizamos sobre decisões tomadas sobre essas informações. Isso é um disclaimer, mas faz parte de informar para vocês. Isso é uma projeção, assim como o pessoal faz uma, como é que eu falei, uma previsão do tempo. Isso aqui é uma projeção econômica futura, tá? Então vamos lá. Os dados finalizados em fevereiro das nossas projeções é que a taxa Selic ia acabar 2023 na faixa de 13%, é o que nós acreditamos, e em 2024, 10,25%. Isso é o custo do dinheiro no Brasil. Produto interno bruto, né? O quanto que a nossa produção de bens e serviços teria um incremento. A ideia é que em 2022 acabou com 2,9%, um ano um pouco mais devagar, 22 em 1%, e 2023, 1,4%. IPCA, que é atrelado à inflação, acabou 2023, desculpa, fevereiro de 2023 estava 5,6 acumulado nos últimos 12 meses. Acredita-se que o ano acaba com 5,9 e a projeção é de uma inflação menor na casa de 3,8. Isso quanto sobe os custos para o produtor. E aqui que é o relevante para vocês, a taxa de câmbio. Projeta-se em fevereiro, a média foi 5,21, né? Desculpa, o fechamento de fevereiro foi 5,21, tá? A média, espera-se, desculpa, o fechamento de 2023 na casa de 5,40 e o fechamento de 2024 na faixa de 5,50. Cenário internacional, elevação da taxa de juros, né? No mundo todo, o mundo todo está vivendo uma inflação e um instrumento que os bancos centrais utilizam para conter a inflação,
tá? É um aumento na taxa de juros, então a gente tem uma taxa disseminada de juros, um aumento de taxa de juros disseminado, porque a gente tem uma inflação disseminada no mundo. E o destaque é para o aumento percentual, principalmente muito grande nos Estados Unidos, que como lá tem o Federal Reserve, é praticamente o Banco Central do mundo que dita o ritmo, né, para os outros bancos centrais também. O mercado vê um dólar forte, o dólar crescendo, ó, frente às outras paridades, uma desinflação lenta. Dizia-se, né, que o Banco Central, isso é um cenário internacional, o Banco Central americano dizia que o pouso ia ser suave e brando e breve, que ia desinflacionar de forma rápida, e na verdade a gente está vendo que esse avião está numa turbulência, que ele não pousou ainda, né? Para você ter ideia, um termômetro para a taxa de inflação lá nos Estados Unidos é o crescimento de emprego, que o pessoal chama de payroll, lá no mercado americano, que é divulgado na primeira semana, na primeira sexta-feira do mês. E para conter a inflação, o mercado quer gerar menos emprego lá nos Estados Unidos. Os números de crescimento nos empregos lá não para. Tem sempre crescimento, novos postos, eles queriam crescer menos, mas não conseguem essa desaceleração para conter os custos. Acredita-se que o mundo vai desacelerar um pouco, não é parar, não é estagnar a economia, mas que vai dar uma segurada. Nós vimos no ano de 2020 e 2021 com um desajuste entre oferta e demanda, e a ideia é que a economia comece a se reduzir esse desajuste, né? E que as commodities permaneçam valorizadas, mas que estejam em queda, tá? E no Brasil, um risco fiscal e volatilidade nos ativos, os preços aumentando e diminuindo, uma acomodação no crescimento econômico. O que é isso? O crescimento econômico que foi na casa real de 4 em 21, 2, ele vai vir para 2023 na casa de em torno de 1,4, quanto fechou ali também. Um início de ciclo de queda de juros no Brasil, tá? Isso já está cada vez mais sendo falado, principalmente pelo nosso ministro da Economia, o presidente, pressionando o Banco Central. As entidades de classe também estão se posicionando contra os juros altos. Hoje a nossa economia é a economia com maior juro real que se tem nos mercados emergentes, tá? Aqui, uma desaceleração da demanda de crédito. Hoje, se o empresário não tem muita projeção de crescimento, ele não toma muito recurso, tá? E o quê? Um aumento gradual da inadimplência. Então, eu não quero ser um cavaleiro do apocalipse, tá, gente? Mas isso é uma projeção de um cenário. Ah, Carlos, está dizendo que vai ser muito ruim? Não. O empresário no Brasil, ele já nasce com certificado de coragem, né? Então, vocês podem ter certeza. Aqui está dizendo que o tempo pode ficar nublado, fazendo essa assimilação à previsão do tempo, mas não quer dizer que é temporal. Nós já passamos por situações muito mais desafiadoras, vocês entendem? Mas essa é a projeção econômica que nós temos próximo. Eu, Gustavo, tenho um defeito. Eu sou um cara muito otimista. Entende? Então, o que eu acredito? O mercado americano, mesmo que desacelere um pouco, é o mercado consumidor mais forte do mundo. Então, o mercado americano, o mercado latino-americano para nós, o mercado europeu, tem muito espaço para as empresas brasileiras colocarem seus produtos lá fora. E pensem, por exemplo, o PIB do Brasil é equivalente ao PIB do Texas, nos Estados Unidos, que é um estado norte-americano. Eu não estou falando de outras economias, vocês entendem? Então, quantas oportunidades nós temos? E eu vejo como uma das principais vantagens do exportador é a não dependência do cenário do Brasil. Vocês entendem? Ele tem uma diversificação, porque dizem que assim, vamos lá, no mundo existe um ciclo de crise de 10 em 10 anos. De 10 em 10 anos tem alguma crise, alguma coisa nova, tá? E no Brasil, sei lá, talvez é de ano em ano, todo ano tem uma crise de alguma coisa. Então é muito prudente para uma empresa brasileira, para diminuir o seu risco de operação, começar a exportar e diversificar, porque economias mais sólidas têm menos risco, maior previsibilidade de consumo, ele pode colocar mais o produto dele. Fez sentido para vocês? Então eu gostaria de terminar com essa projeção. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, tá? Eu queria fazer um convite para vocês, gente. Se alguns de vocês pudessem abrir a câmera, eu gostaria de. Eu não sei como é que faz isso aqui, a Josi vai me ensinar, Josi, é botar todo mundo junto. Como é que faz? É modo juntos ali para aparecer todo mundo com um tamanho parecido, Josi? Modo Sim, juntos. Vamos tentar aqui. Carlos, só comentar aqui. Tinha uma pergunta aqui do Denis. Ué, cadê a pergunta aqui? ProEx é apenas pós-embarque? Eu não sei O se ACC, ele ele está falou falando de ProEx. 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 Uhum.
O ProEx, ele é uma linha exclusiva para o Banco do Brasil. A gente não tem acesso ao ProEx, tá? Então, o ProEx, ele é uma linha que tem prazos e custos diferentes, né, Alex? Só que nós não ofertamos, ele é uma linha que é exclusiva do BB. Tá, então, beleza. A Fernanda botou aqui daquela questão do ACC para pessoa física. Ela disse: imaginei, nunca vi na prática ACC para pessoa física, mas não sabia que a legislação mencionava a possibilidade. Agradeceu ali. Obrigado. Não, é verdade, né, gente? É aquela coisa. A legislação ela é confusa porque traz coisas assim, é aberto a essas possibilidades, tem isso, mas na prática não é usual, porque acaba não funcionando, né? Então, ó, se vocês puderem sorrir, eu vou bater uma foto para botar na minha rede social, para colocar lá no Collab Pioneira, hein, Alex? Colocar lá para dizer que estava aí presente. Aí. Só, Carlos, só retomando aqui, eu acho que o Denis tinha caído antes, que ele tinha feito a pergunta do ProEx, só então ele voltou agora. Então, o ProEx é uma linha só do Banco do Brasil, né? E a princípio seria pós-embarque, mas tem que ser verificado lá com o pessoal do Banco do Brasil. Isso aí. Eles podem te passar essa informação de forma como eles comercializam, né? Por exemplo, é só embarcado, é só antecipado, e caso haja alguma mudança na legislação, eu confesso para vocês que eu não tenho um conhecimento atualizado, porque não faz parte do meu dia a dia, né? Gente, vamos lá. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo com vocês. Eu adoto sempre essa conduta de uma linguagem bem simples, bem prática, tentar fazer um bate-papo leve, né? Para que seja acessível a todos e que faça sentido também. O nosso desafio foi trazer essa linguagem e tentar tornar um assunto atrelado e tido como burocrático de uma forma simples, leve e que possa chamar atenção e ser atrativo para vocês, para que possa estar nos juntando às 8 horas da noite numa quinta-feira. Então, até caso eu tenha feito alguma brincadeira que seja sem graça, alguma assimilação, assim, desculpa, mas o objetivo é deixar mais leve e acessível a todos. Obrigado pela oportunidade de vocês, tá? De me estarem disponibilizando o tempo de vocês, que acredito que seja algo mais precioso que a gente tem hoje, é o nosso tempo, né? Vocês aplicaram o tempo de vocês aqui, ou quem está assistindo online também, né? Quem está aplicando um tempo seu para estar ampliando o seu conhecimento. Fico muito feliz, Gustavo e Josi, de estar participando com vocês, de estar dividindo esses conhecimentos para estar fomentando e desenvolvendo os negócios aí através das exportações. Muito obrigado, Carlos. Muito legal de novo a tua presença. Acho que o pessoal entendeu bem direitinho aí qual foi a proposta, né, que a gente tinha feito. E comentando ali que nem tu fez as analogias aí com a previsão do tempo, né? A gente tem a previsão, mas de qualquer maneira é bom ter o guarda-chuva, né? Porque não se sabe se vai chover. A previsão não garante nada, mas leva o guarda-chuva, né? E consulte o seu agente financeiro predileto. No caso, nós já temos um eleito aqui, né? Do PayEx. Mas, enfim, pessoal, né, esses assuntos de câmbio são muito importantes, precisam ser tratados com, né, muita seriedade. Mas, que nem o Carlos comentou, à medida que você vai avançando, vai fazendo processo, vai criando um relacionamento com clientes, um relacionamento com o banco, com o canal bancário, né, vai facilitando, vai pegando outros produtos, né, vai conseguir fazer um ACC, um ACE, mas realmente, que nem o Carlos comentou, não dá para pular com os dois pés no rio, né, então vamos com calma. E existem diversas instituições aí à disposição para ajudar, né, no que for preciso. Estamos à disposição com o PayEx, a Microempa, temos o Microex, que é o nosso núcleo de exportadores da Microempa, os parceiros que a gente tem do PayEx, o Carlos é um dos principais parceiros que está sempre nos apoiando, né, o Sicredi, o Carlos, enfim, procurem ajuda que existe, né, diversas instituições aí à disposição para fazer todas essas empresas colocar seus produtos lá fora. Carlos, muito obrigado novamente. Vamos te chamar em breve aí para alguma nova capacitação, alguma coisa, e nos encontramos nos eventos por aí. Eu até gostaria de abrir um espaço, Gustavo. Assim, o que eu vejo, tá? O Alex, ele é um parceiro meu aqui do Sicredi, ele representa
o banco, né? Ele trabalha na sede. Numa próxima capacitação, nós poderíamos até convidar ele também, né, para trazer um conteúdo. Ele difunde esse produto em todo o Brasil, né? E ele é uma pessoa incrível, fantástica. Então, não quero te deixar com essa responsabilidade, Alex, mas uma possibilidade, né, de representar o banco, trazer um tema específico, até uma cara nova, né, Gustavo? Eu acredito que nós temos, que o Alex, com certeza, ele tem muito a agregar a todos aí. Ele é um excelente profissional, um ser humano incrível. Tenho certeza que vai ser excelente a presença dele aqui também. Com certeza, agradecemos também indicações, né? O pessoal quiser indicar alguma capacitação para a gente, quiser disponibilizar o seu tempo, vir dar uma capacitação para a gente está sempre aberto aí, né, a ouvir as propostas, e é sempre muito importante, né, esses assuntos para exportadores, principalmente os iniciantes. Então, fiquem à vontade para sugerir capacitações, ou se quiserem vir dar uma capacitação para o nosso pessoal, né, fique à vontade para entrar em contato com a gente aí. Estamos sempre de portas abertas. Maravilha, gente. Então, me despeço de todos vocês. Eu tenho um baby de 6 meses agora para ajudar a fazer dormir aqui em casa, que é a minha razão do meu viver e razão do meu sorriso, tá bom? Uma excelente noite para vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Lê, obrigado. Boa noite.